Pessoal, bom dia, ótimo domingo para todos vocês, sejam bem-vindos ao canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson e nós estamos aqui sempre para levar uma palavra para você, uma palavra amiga, algo que vai acrescentar na sua vida. Bom, nós tivemos aí ontem uma live maravilhosa, né? Muitas pessoas participando da live, né? Conhecendo um pouco do outro Deus, o Deus que afronta o nosso Criador, Yahweh, e está escondido, está ocultado na Bíblia, mas as pessoas já estão conhecendo aos poucos sobre a história de Terron. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho daquilo que Yahushua falou sobre o fim dos tempos, né? Ele falou que lá no livro de Mateus, né, ele está contando essa história, acho que se não me engano, Mateus 24, ele está contando a história que todos se davam em festa no dia em que Noé ele fechou a porta da arca e aí aconteceu o dilúvio. Hoje não está sendo diferente. A gente está falando da promessa, né, daquilo que vai acontecer, e as pessoas têm fechado os ouvidos e os olhos. Primeiro sobre o nome que está sendo revelado para todo mundo, né? O nome verdadeiro do Salvador, que não é Jesus. E as pessoas estão sendo enganadas com esse nome Jesus. Denilson, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Jesus é uma coisa e Yahushua é outro ser. São dois seres distintos, não tem nada a ver. O povo romano, o povo de Roma, eles, no poder deles, no domínio deles, eles tomaram posse dos pergaminhos sagrados, e nos pergaminhos estava lá a história de Yahushua. Eles mudaram a história do Yahushua, colocaram a história de Jesus, plagiaram a história do Yahushua e mudaram o nome para Jesus. Primeiro foi Jesus e depois passou a ser Jesus. Isso nós falamos todos os dias aqui, que o nome verdadeiro do Salvador é esse aqui, ó. Tem uma Bíblia judaica aqui. É simples, pessoal. Todos vocês que são evangélicos, né, e católicos, pensa nesse povo que está lá na faixa de Gaza, esse povo que se diz o povo judeu. Pensa nele. Agora pergunta a eles se eles acreditam em Jesus. Eles vão dizer que não conhecem Jesus. Eles riem das pessoas, porque as pessoas estão sendo enganadas aqui. O nome, agora pergunta para eles sobre Yahushua. Todos eles conhecem Yahushua. Todos eles conhecem o nome chamado Yahushua, porque Yahushua, na verdade, Yahushua tem dois significados, né? No Velho Testamento, Yahushua foi o nome Moshar. Ele tinha um líder chamado Josué. Você já ouviu falar de Josué? Josué, na verdade, em hebraico quer dizer Yahushua. Só que Josué teve lá naquele tempo Yahushua, que quer dizer Yahweh, a salvação. Yahushua quer dizer salvação, louvor, adoração. Então, Yahweh é a salvação. Está aqui, ó, o nome Yahushua. Essa é uma Bíblia judaica. Essa Bíblia é uma Bíblia Dalit. Ela contém os nomes dos profetas verdadeiros. Por exemplo, o nome de Isaías é Yeshamiyahu. O nome de Jeremias quer dizer Yeremiyahu. Né? O nome, por exemplo, de João quer dizer Iohanan. O nome de Mateus é Matitiahu. Então eles pegaram, né? Os padres pegaram essa Bíblia aqui e trocaram o nome, gente. Eles trocaram simplesmente o nome. O nome não se troca, não se translitera, não se traduz. Isso é importantíssimo, vocês conhecerem o nome, porque o próprio Messias falou. Mas, Senhor, preste atenção nessa palavra, vê se não tem algo de estranho nela, analise com a sua mente fria. Eles chegaram, se aproximaram do Messias e falaram assim: mas Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio, nós curamos os enfermos, nós falamos da salvação no teu nome. Aí você vai ouvir assim: apartai de mim, porque eu nunca vos conheci. Veja bem, não é uma coisa, não tem algo de contraste, já que vocês conhecem o nome de Jesus, já que a gente conhecia o nome de Jesus, não tem algo de estranho nisso, não. Você não desconfia nada desse encontro dessa palavra? Será que passou batido isso? Porque o nome não é Jesus, o nome é Yahushua. Então,
Acorda, pessoal, acorda. Muitos não queriam que você ouvisse falar sobre o livro apócrifo. O livro apócrifo, gente, ele é um complemento da Bíblia. Essa Bíblia aqui, ó, essa Bíblia, gente, ela foi compactada. Ela foi resumida. E o resumo dela não nos serve. Se a Bíblia realmente fosse escrita, todos os livros da Bíblia, todos são apócrifos, gente. Olha só, escuta o que eu estou te falando. De Mateus, de Gênesis até Apocalipse, todos são apócrifos. Todos são cópias. Todos. Então, teve aqui alguma coisa que o homem mexeu. Veja bem, eu não estou dizendo que aqui não tem as escrituras sagradas. Tem as escrituras sagradas, mas esse livro aqui, ele foi feito pelos padres, pela igreja de Roma. Eles são detentores. Você não pode nem mexer na Bíblia. Sabia que você não pode porque ela tem direitos autorais? Ela não deveria ter direitos autorais, já que foi Deus que inspirou as pessoas. Vocês estão entendendo? Então, muitas coisas aqui dentro dessa Bíblia aqui, ó, muitas coisas, elas foram colocadas. Porque por exemplo, a palavra Bíblia, a Bíblia não é a palavra Escritura Sagrada, deveria ser Escrituras Sagradas. Então você vê a jogada? Sagrada embaixo, porque sagrada não se mexe, e a Bíblia quer dizer livro dos livros, ou seja, eles recontaram a história, eles compactaram a história, dando a entender que essa história aconteceu nessa sequência. Já nessa Bíblia aqui, ó, por exemplo, o livro de Jó está lá no início. Jó não está lá no meio, está lá no iniciozinho dessa Bíblia aqui, ó. Porque há um erro cronológico dentro dessa Bíblia aqui, escrita por Roma. É a mesma coisa, por exemplo, dos Estados Unidos chegar aqui no Brasil e contar a história do Brasil. Os Estados Unidos vir lá, ou então a União Soviética vir lá do outro lado e contar a história do Brasil. A história do Brasil, ela é contada pelos brasileiros. Então, assim, você, por exemplo, tem muitas pessoas que não conhecem a história dos Estados Unidos. Mas a partir do momento em que você passa a ir para os Estados Unidos, você passa a conhecer a história dos Estados Unidos. Da mesma coisa os padres fizeram. Eles entraram em Yahushurun, eles mudaram o nome não é Israel. Israel não é nome de um país, é nome de uma pessoa. Eles entraram em Yahushurun, que é a verdadeira Israel. Yahushurun é o país, né? Jerusalém é a capital. Jerusalém, não é Jerusalém, não existe a letra J no hebraico. Por isso que não existe Jesus, porque a letra J não existe. O Jesus quer dizer bode, gente. O Jesus quer dizer animal. Então, a letra J junto com o Jesus, que ficou Jesus, é uma invocação do mal, pessoal. É isso aí que eu estou falando para você. Mas o tema hoje não é o nome Jesus, não. Eu sempre estou falando isso aqui para que vocês possam entender, você que é evangélico, você que está por aqui, tem muita coisa que a gente tem uma playlist aí falando sobre igreja, falando sobre altar, falando sobre templo, sobre pastor, sobre dízimo, sobre Santa Ceia, sobre libertação, né, sobre demônios. Nós temos tudo aí falando para você aí, se você procurar na nossa playlist. Navega aí nos nossos vídeos, tem assunto para tudo, tem assunto de disco voador, você vai saber, tem assunto diverso para você, tem curiosidades bíblicas, você vai conhecer a verdadeira história do povo de Israel, do povo de Yahushurun, né? Essa palavra Israel é um nome blasfemo, é um nome que reúne o nome de 3 deuses, de 3 grandes nações, você sabia? Então nós temos muita coisa para falar para você. Vamos lá ao que interessa, né? Eu vou ler um pouquinho para você, está na página 213 desse livro apócrifo aqui, a incumbência de Noé. Eu vou fazer uma leitura agora um pouquinho grande, mas vocês prestem atenção que eu vou explicar para você que está no apócrifo aqui. Metusalém, ele viveu 969 anos. Vocês conhecem Metusalém, né? O homem mais velho da Bíblia. Ele viveu 900... Senhores, pode entender que ninguém viveu 1000 anos. Sabe por que ninguém viveu 1000 anos? Olha só o que eu vou falar para todos vocês. O Adão, ele estava dentro do paraíso, né? O Adão e a Eva. Então tinha 2 árvores no paraíso, não era uma só não. Era a árvore da ciência, do bem e do mal, da vida e da morte.
e a árvore da vida. Por que tinha a árvore da vida, Denilson? Se assim, o pai falou para não tocar nessas árvores. Ele estava no meio do jardim. Por quê? Porque o plano de Yahweh, quando ele saiu para o descanso, era o seguinte: de 1000 em 1000 anos, o Adão ia tocar, se ele quisesse viver. Ele ia na árvore da vida, que dava um fruto de 1000 em 1000 anos. Ele ia pegar aquele fruto, ia comer aquele fruto, é um fruto mesmo. E esse fruto ia proporcionar mais 1000 anos de vida, tanto para Adão como para Eva. Mas ao invés, se ele tivesse tocado nessa árvore, menos mal, mas ao invés de tocar nessa árvore, ele tocou na outra árvore. Na árvore que ele não podia, ele foi induzido a tocar na outra árvore. Ele foi seduzido, a Eva foi seduzida e induziu ele a tocar na outra árvore. Então vocês podem entender bem isso que nós estamos falando. Entenda bem isso que nós estamos falando. Porque o que nós estamos comentando com você, talvez você não saiba. E a água que você bebe, a água que eu bebo, toda a água potável do mundo, ela brota na árvore da vida. Ninguém sabe, né, de onde a água vem, né? Essa água, ela vem da árvore da vida. A água que você bebe, essa água, guarda os olhos aí que você bebe. E essa árvore da vida, onde ela está? Ela está no paraíso, dentro do paraíso. Vamos lá, vamos seguindo. Então, Metusalém viveu 999 anos e aproximou-se então o dia do seu falecimento. E chegaram-se para junto dele Noé, Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé, com as suas mulheres, pois todos os descendentes de Sete, que não haviam descido da montanha, restavam somente esses 8 pessoas, até a chegada do dilúvio, e não nasceram-lhe mais nenhum filho. Reuniram-se ao redor de Metusalém e foram por eles abençoados. Abraçou a cada um, beijou com muitas lágrimas, enquanto deplorava a queda dos filhos de Sete. E então ele orou, e lhe disse-lhe, então orou por eles e lhe disse, de toda a família e geração de todo o nosso pai sobraram apenas 8 pessoas. Que o Senhor Deus dos nossos pais vos abençoe. O Deus que por si criou os nossos pais Adão e Eva, e eles foram fecundos e multiplicaram-se, e assim foi por ele enchida toda a terra santa das imediações do paraíso. Faça-vos também fecundo e numerosos, e seja toda a terra preenchida por vós, e possais ser salvo do terrível julgamento da ira que cairá sobre a geração provocadora. Que ele esteja convosco e vos proteja, e que o dom que Deus outorgou ao nosso pai Adão vos acompanhe ao sair deste lugar santo, e que a bênção tríplice de Deus conferiu ao vosso pai Adão, ao saber a realeza, o sacerdócio e a profecia, seja fermento que permanecerá infundido em vossa estirpe e na estirpe dos vossos filhos. Ouve bem, Noé, tu, o predileto do Senhor. Eu me separo agora deste mundo, como todos os meus pais. Apenas vós sereis salvos, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres, e que se cumpre o que hoje eu te ordeno. Deus mandará vir um dilúvio, e quando eu morrer, unge o meu corpo, sepulta-o na caverna do tesouro, junto com meus pais. Toma contigo a tua mulher e teus filhos, as mulheres dos teus filhos, e desci dessa montanha sagrada. Leva contigo o corpo do nosso pai Adão, juntamente com esses 3 objetos sagrados, o ouro, o censo e a mirra. Deposita o corpo do Adão no meio da arca, ele e seus objetos. Tu e teus filhos ficareis na terra do lado do nascente da tua mulher, e tuas mulheres e teus filhos ficarão ao lado do poente. Vossas mulheres não deverão procurar-vos, nem vós delas. Não comeis e nem bebereis com ela, e nem com ela vos deitarei, até o dia que saídes da arca. Quando estiveram baixadas as águas do dilúvio, sai da arca e habitai naquela terra. Mas tu, Noé, bem amado do Senhor, não deverás afastar-te da arca e do corpo do nosso pai Adão, mas serve a Deus dentro da arca, de maneira que a sua santa todos os dias da tua vida. E aqueles objetos sagrados deverão ser depositados no Oriente. Ordena ao teu primogênito Sem, que após a tua morte leva consigo o corpo do pai Adão e o transporte ao centro da terra, e lá deixe permanecer um homem da sua descendência, para lhe prestar serviço. Ele deverá permanecer casto durante todos os dias da sua vida,
não poderá tomar mulher e nem derramar sangue, e nem lá poderá haver casa de moradia. Lá também não poderá oferecer sacrifício de animais selvagens ou de pássaro, mas oferecerás a Deus pão e vinho, pois ali realizar-se-á a salvação de Adão e de todos os seus filhos. E o anjo do Senhor precederá e mostrar-lhe-á salvação a Adão e todos os seus filhos. O anjo do Senhor precederá e mostrar-lhe-á o lugar aonde representa o ponto central da terra. Bom, gente, deixa eu parar por aqui. A história é um pouquinho grande. Metusalém, antes de morrer, ele fez esse julgamento, esse pronunciamento. O corpo de Adão, ele teria que ser jogado no centro da terra, no Gólgota. Esse local, gente, teoricamente, provavelmente ele está submerso. Ele não está na presença das pessoas. Não está aqui em terra firme. Ele afundou junto com a Pangeia. Provavelmente, tá, pessoal, esse centro da terra, que nós chamamos o centro da terra, onde o terrão caiu e aonde o Adão foi lançado, da onde emanou a força do Criador para criar tudo isso aí que está aqui nessa terra. E o corpo foi lançado por quê? Porque nesse Gólgota mesmo, há muitos anos à frente, né, cumprindo a promessa que foi feita a Adão, né, que essa é a verdadeira palavra, a palavra evangelho foi trocada pela palavra, a palavra promessa foi trocada por evangelho. Por isso que as pessoas hoje pensam que evangelho, não existe a palavra evangelho nas escrituras, existe a promessa de salvação. Então, quando o Messias foi levado ao Gólgota, o sangue dele, do madeiro, o sangue caiu da coroa, o sangue da lança que transpassou ele, que era sangue e água, caiu sobre Adão, lá no Gólgota, caiu sobre a cabeça. E ele também jogou o ouro, o censo e a mirra no corpo dele, que ele carregava com ele, que foi passado para Yahushua, isso pelos magos, né, quando apareceram quando ele era criança. E ele jogou, lavando Adão do pecado que ele cometeu ao sair do paraíso. Adão foi perdoado na morte do Salvador. E, consequência, quando Adão foi perdoado, toda a sua geração seria perdoada, no caso nós. Então, toda vez que a gente olha para Yahushua, quando a gente aceita o nome Yahushua, os seus pecados são perdoados, todos os seus pecados são lavados. O seu pecado é lavado pelo sangue dele, pelo sangue do Cordeiro. E através do sangue do Cordeiro você alcança a salvação. Você quer ser salvo, você quer ter salvação. Não precisa você se batizar não, gente. Preste atenção. Batismo era um ritual que foi feito por João Batista lá naquela época. Por que foi feito esse ritual? E por que batismo? Na verdade, a palavra não era batismo, era imersão na água. Eles trocaram a palavra imersão por batismo, porque batismo estava ligado a banho. Então, imersão, as pessoas afundavam na água, porque o povo só andava sujo naquela época, sujo de sangue de animais. Eles faziam sacrifícios e os sacerdotes jogavam sangue sobre as pessoas. Você imagine, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, o local era quente. Você imagina aquelas pessoas com sangue de animais que eles não tiravam, porque eles não podiam lavar o corpo, que eles achavam que ia pecar perante o Criador. Então, eles tinham que banhar-se no Rio Jordão, e ao banhar-se eles limpavam aquele sangue do corpo dele. Tanta coisa que nos foi ensinada errado, né? Porque a Bíblia, essa Bíblia aqui, ó, ela nos leva a esse pensamento. Ela te conduz a esse pensamento. A verdade é isso que eu estou falando para você. O povo, João Batista, e que não é João Batista, era Yohanan, o nome dele, ele estava no Rio Jordão jogando água para o alto e falou: arrependei-vos, raça de víbora. Limpai o vosso corpo, existe um que eu não sou digno nem de tirar a sandália dos pés. Então, essa é a palavra da verdade que as pessoas precisam aprender. Então, quando você se arrepende, você se torna um descendente de Adão. E o pecado que Adão cometeu já não se estende mais até você. Você passa a ser uma pessoa limpa perante o Criador. E aí você pode falar com Yahweh e ele ouvirá a tua oração. Tá bom? Que vocês tenham um ótimo domingo. Que vocês possam estar firme na presença de Yahushua e de Yahweh, e que o leão da tribo de Arudá
faça os seus olhos abrir, faça a sua vista abrir para você entender essa palavra. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e esteja conosco. Um forte abraço e um ótimo domingo para todos.